Boa tarde, doutora Andres, tudo bem? Boa tarde, doutor João. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Doutora, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à nossa empresa. Eu quero dizer a todos que a doutora Andres Sanches é uma advogada de nacionalidade venezuelana, porém vive no Brasil há muito tempo e hoje é uma advogada religiosamente registrada na OAB do Brasil e uma especialista no direito do trabalho. E hoje, claro, vamos explorar os seus conhecimentos, doutora Andres, na área do trabalho e quero abordar com a colega uma matéria extremamente, digamos assim, preocupante por donas de casa, empresários, em relação aos trabalhadores eventuais. Obrigada pelo convite, doutor. Imagina, a honra é minha, né? Que bom. Muitos anos de experiência aqui junto, né? Ótimo. Senhor. Então, Aleluia. eu estou muito grata de verdade. Que bom. Doutora, vamos lá. Doutora Andres, veja, colega, o seguinte. Hoje, nós temos um quadro na justiça brasileira onde que eu estou vendo que donas de casa, pequenos empresários e até mesmo grandes empresas estão tendo problemas com os trabalhadores eventuais. Vamos dar um exemplo: diaristas, motoboy, jardineiros, entregadores, pessoal de manutenção e até freelancers. Aí a senhora, como especialista na área do direito do trabalho, eu queria ver se a senhora pode nos colocar algumas dicas, algumas instruções, algumas orientações a esse povo todo do que fazer e do que não fazer para evitar um vínculo empregatício. Então, doutor João, a legislação brasileira na área trabalhista, temos a CLT, a reconhecida CLT. Né? Ela, no seu artigo 2, no artigo 3, ela estabelece os fatores que podem configurar uma relação de emprego. Correto. Ela dá a definição do que é um empregado e do que é um empregador. Correto. Então, considerando esses dois artigos da CLT, nós temos que ter em conta esses fatores, como são a subordinação, a não eventualidade, a onerosidade e a pessoalidade. São fatores que vão a configurar uma relação de emprego. O que deve fazer aquela pessoa que precisa de um serviço? Aquela pessoa que não quer contratar uma pessoa como empregado. Não quer manter esse vínculo empregatício, então ela tem que tentar desconfigurar ou descaracterizar aqueles fatores que fazem, né, que se forme aquela relação de emprego. Como aquele que eu mencionei, né? Ele tem que tentar não pagar um salário fixo todos os meses. O serviço tem que ser feito e pago no mesmo dia. Perfeito. Eles não podem contratar uma pessoa para trabalhar de forma contínua, já que eles têm a não eventualidade, né? Então não pode ser de forma contínua, tem que ser de forma esporádica. Eles não podem também, não podem cobrar da pessoa uma exclusividade. Perfeito. Entendeu? Essa exclusividade vai configurar uma relação de emprego. Doutora, veja a senhora o seguinte. Esse vídeo será assistido com certeza por milhares de pessoas e muitas delas não são conhecedoras do direito. Então aqui a colega usou alguns termos técnicos, por exemplo, subordinação. Então eu pergunto para a colega, a senhora poderia esclarecer para nós como é que se caracteriza essa subordinação entre o trabalhador eventual, seja lá a faxineira, o motoboy, o entregador, esses profissionais eventuais. Como é que se caracteriza esta subordinação? Claro que posso, doutor. Olha uma coisa. O que acontece? É claro que se eu vou contratar um serviço, né, eu vou explicar para a pessoa aquilo que eu preciso que ele faça. Mas eu não posso estar supervisando o trabalho, fazer
fazer para ele, dizer para ele que é o que ele tem que fazer e como ele vai fazer. Então, quais são as horas que ele vai utilizar para realizar esse trabalho. Entendeu? Isso é muito importante. Eu vou dar a direção, mas não vou ficar dando as diretrizes e a forma de como fazer. A senhora não vai fiscalizar, então, o serviço. Então, a subordinação estaria numa... Estaria dando... dar ordem do como fazer e o que fazer, seria mais ou menos assim? E o tempo que eu vou utilizar para fazer, que a pessoa tem que utilizar para fazer o serviço, entendeu? É uma coisa que vai caracterizar a subordinação, porque você está acima dele, está supervisando, está falando como vai fazer, essa forma de como vai fazer, a gente tem que deixar na mão do especialista, que é quem está oferecendo o serviço. Ele vai saber como ele vai fazer. Perfeito. Eu, como contratante desse serviço, eu não consigo falar para ele a forma de como ele vai fazer o serviço, porque ele é o especialista, eu estou contratando e se eu fizer isso, vai caracterizar uma subordinação. Perfeito, que bom, doutora. Doutora, boa resposta ali da subordinação. E eu pergunto para a colega o seguinte: claro, quando estes trabalhadores eventuais recebem os seus pagamentos, a colega falou sobre salário. A senhora poderia esclarecer como é o que diferencia pagar salário e pagar esses trabalhadores eventuais? Veja bem, a senhora poderia esclarecer o pessoal como é que se caracteriza o pagamento do salário? A senhora diz assim, não pagar salário. Então, esses trabalhadores especiais, eles recebem os pagamentos. Então, o que a senhora aconselha, como a senhora aconselha que sejam feitos esses pagamentos? Os pagamentos devem ser feitos no dia da prestação do serviço. Correto. O serviço foi feito, o pagamento foi dado. Perfeito. O salário é para quando a gente acumula, né, pelo serviço feito. E a gente vai pagar uma vez por semana o serviço feito durante 2 dias da semana, ou vai pagar uma vez por mês. Essa continuidade de pagamento em datas fixas também é perigosa. Entendeu? Não deve fixar tudo, uma data fixa para pagamento do serviço. O mais recomendável é que serviço feito, serviço pago. Ótimo. Tá. Doutora, aqui vamos criar uma vírgula nós dois assim. Quando a senhora diz pagar no mesmo dia, qual a orientação que a senhora passa para os contratantes desses profissionais eventuais, especiais, em relação à documentação dos pagamentos? Como é que eles devem proceder para fazer os pagamentos? Que documento eles devam exigir dessas pessoas? É recomendável que se faça, né, um recibo de pagamento. Recibo de pagamento com o nome da pessoa, o serviço que foi realizado, a data em que foi realizado, o dia. São elementos importantes que devem estar escrito, identificando o que foi feito, o quando e quando se pagou. E como e quando se pagou. Que importante é utilizar a data, que esteja a data, porque essa foi a data da prestação de serviço e essa foi a data em que recebeu o dinheiro. Isso aí é muito importante fixar em um documento com a assinatura das 2 pessoas. 2 pessoas. Tá. Doutora, voltando ao pagamento de salário. A senhora sabe que no Brasil hoje nós temos as MEIs e, por exemplo, a dona de casa, o empregador, o motoboy, o prestador de serviço, sei lá, o jardineiro, todo esse povo pode ser MEI. Aí eu pergunto para a senhora que conselho a senhora daria para as pessoas que tomam esses serviços de exigir destes profissionais, digamos assim, a constituição de uma empresa MEI e daí passar a fazer contrato entre empresas. O que a senhora orienta as pessoas nesse sentido? Então, se você que está recebendo um serviço, correto, você precisa que essa pessoa ela trabalhe baixo uma direção sua. Daí você vai ver que você está caracterizando a subordinação. Já você precisa que ela trabalhe mais de 2 dias por semana para você. Mais de 2 dias por semana. Você está caracterizando já o vínculo empregatício.
que você precisa fazer o pagamento para ela uma vez por mês, uma vez por semana, porque você não consegue fazer o pagamento na hora todo dia, por exemplo. Sim. Tá. E daí, então, o que deve ser feito nessa situação? É recomendável, né, contratar através de um MEI, porque o MEI tem a possibilidade de emitir uma nota fiscal. Correto. E é muito importante isso, é uma estratégia que poderia utilizar aquela pessoa para evitar configurar o vínculo empregatício e aquelas despesas, né, que vem depois de uma contratação de vínculo empregatício. Que bom, uma orientação muito boa essa. Doutora, pensando no pagamento, enquanto a senhora respondia, me veio aqui uma pergunta e eu tenho certeza que é uma dúvida de milhares de pessoas. Vamos imaginar que a senhora contratou, o profissional X contratou o seu Pedro, vamos criar um Pedro aqui para trabalhar. Vamos imaginar que o seu Pedro fosse vamos assim dizer, um jardineiro e fosse fazer um serviço X. No dia do serviço, veio o Pedro trabalhar, ele é um trabalhador eventual, e trouxe uma ajudante. Aí pergunto para a colega, a senhora como advogada, que preocupação esse tomador de serviço do Pedro deve ter com relação ao ajudante? Então, doutor, é uma preocupação bastante, é uma situação que ocorre muito, entendeu? E as pessoas ficam preocupadas mesmo, mas a recomendação é documentar. Do mesmo jeito que você vai documentar o recibo de pagamento, você pode fazer um contrato simples do serviço e das condições como se estão apresentando o serviço. E deixar claro no contrato de que esses serviços, tanto do ajudante como da pessoa que é originária, do senhor Pedro, não configuram vínculo empregatício, já que o serviço não está sendo baixo uma subordinação, né, que o serviço, além de ser oneroso, né, porque tem que receber uma contraprestação pelo serviço apresentado, pelo serviço feito, o pagamento vai ser feito o mesmo dia, para a pessoa, né? Ou para ambos, dependendo de como eles vão acordar a presença dessa pessoa, outra pessoa. Perfeito, essa terceira pessoa. Mas deixar todo documentado. Essa é a dica que tem que fazer. Documentar e deixar claro um documento com a assinatura da pessoa de como foi prestado o serviço. Correto. Que bom. Doutora, veja, colega, o seguinte, nós falamos em salário. A colega falou também sobre o horário. Que dica, que instrução, que recomendação a senhora pode passar para os nossos ouvintes com relação aos horários e aos cumprimentos de horários ou, abre aspas, fiscalizações de horários? Que instruções a senhora passaria para as pessoas em relação ao fator horário? Então, esse fator horário tem que ficar aberto. Tem que ser convenido entre a parte que vai realizar o serviço e a pessoa que está obtendo ou sendo beneficiário do serviço. Não pode ser um horário fixado pela pessoa que está recebendo o serviço. Tem que ser um horário flexível. Né? Não pode falar para ele se você chegar a 5 minutos, você tem 5 minutos de tolerância, são características de horário fixado em uma relação de emprego, que caracteriza o vínculo empregatício. Então, esse horário deve ser flexível. Flexível deve ser convenido entre as partes, não deve ser um horário imposto pela pessoa que está tomando o serviço. Tá, então a senhora está dizendo em palavras resumidas que, em se tratando de horário, cabe ao contratado, ao prestador de serviço, fazer o seu próprio horário. Exato. E que ao tomador do serviço é irrelevante e que ele não pode fiscalizar se o serviço é prestado de manhã, de tarde e de noite, claro, de acordo com cada situação concreta, mas ele não pode, o tomador do serviço, a senhora está dizendo que não pode fiscalizar esse horário. É isso que a senhora está dizendo? Então, não pode fiscalizar o horário porque ele não tem essa capacidade de solicitar para ele um cumprimento de horário. Correto. Entendeu? Você vai trabalhar de 8 às 17 horas. Não pode ser. O trabalho vai ser realizado por ele e ele é a pessoa que vai definir em que tempo ele vai realizar o serviço. Que bom. É perigoso a gente falar como tomador de serviço para a outra parte, para a outra pessoa, você vai trabalhar de 8 às 17.
você vai vir na semana que vem de 8 a 17. Você vai vir entre semana de 8 a 17. Isso gera um vínculo empregatício. Corre risco de que os tribunais trabalhistas considerem de que houve uma relação de emprego através da marcação repetitiva de um horário de trabalho. Tá. Doutora, eu tenho algumas perguntas para fazer para a senhora, mas agora na sua resposta me veio uma dúvida. E me parece que é um esclarecimento muito importante nesse contexto da resposta da colega. Qual é? As pessoas se perguntam, uma coisa muito interessante, eu tenho certeza que é uma dúvida sempre de milhares de pessoas, é assim, doutora. Quanto tempo uma pessoa trabalhando pode configurar um vínculo empregatício nessas condições, se não for obedecido a subordinação, o horário, o salário e assim por diante? Existe um tempo previsto na legislação que diz, se trabalhar 20 dias na vínculo empregatício, se trabalhar 30, tem que trabalhar 6 meses. A senhora poderia esclarecer às pessoas exatamente quanto tempo você trabalhar em condições distintas destas que a senhora falou, que gera vínculo empregatício? Então, doutor João, segundo a jurisprudência, tem entendido de que depois de 3 dias trabalhar, trabalhar até 2 dias, depois de 3 dias na semana, já caracteriza vínculo empregatício. E também tem que cuidar da duração desse tempo. Pode trabalhar 2 vezes por semana. Por exemplo, 2 vezes por semana, durante 30 dias? Não vai caracterizar vínculo empregatício. E trabalhou 3? Vai caracterizar vínculo. A partir de 3 caracteriza o vínculo e também tem que cuidar da duração. Pode ser que trabalhe 2 vezes por semana, né? Mas trabalhe por 3 anos, 4 anos e se apresentem outras eventualidades como onerosidade, salário, se apresente outro fator como subordinação, se apresente outro fator, então dependendo da peculiaridade da situação do fato, o tribunal pode entender de que pode configurar um vínculo empregatício. Então, na verdade, não é o tempo em si, ele não é tão relevante sem a repetição, a constância. E aí me vem uma dúvida aqui. Vamos imaginar que a pessoa trabalhou essa semana 1 dia, semana que vem 2, na outra 4. E começa a escalonar, tipo assim, mais e menos. Isso também fica perigoso? Fica perigoso. Depois de 2 dias de trabalho, fica perigoso. Fica perigoso. E a constância longa, não prolongada, e a acumulação desses outros fatores, eles vão a caracterizar o vínculo empregatício. Perfeito. Doutora, a senhora disse lá no início, quando a senhora abordou o conjunto dos profissionais, que um trabalho contínuo gera vínculo e que esses trabalhos que eu mencionei para a senhora, eles têm que ser trabalhos não eventuais. A senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que seria essa não eventualidade? Então, doutor João, a frequência com que o empregado ou a pessoa que eu estou contratando para realizar esse serviço, essa frequência com que ele vai ao local a realizar esse serviço, vai caracterizar a não eventualidade, entendeu? Se ele vai de tempo em tempo, ele vai 1 dia sim, 4 não, 1 dia sim, 6 não. Então, isso quer dizer não eventualidade. A eventualidade se dá quando a frequência é constante e contínua. Perfeito, muito bem. A senhora disse lá atrás também, eu anotei aqui, e falou sobre a não exclusividade. Então, doutor João, é o caso mais ou menos de uma pessoa que trabalha de faxina. Tá. A faxineira. Empregada do lar. E daí? A faxineira. Se eu, como tomador de serviço, exijo para ela de que ela preste serviço só para mim, só na minha casa, então isso é exclusividade. E isso aí é perigoso, porque isso pode caracterizar o vínculo. Então eu tenho que deixar essa pessoa livre. Ela vai trabalhar para mim 1 dia, ela pode trabalhar outro dia em outra casa, em outro lugar, pode fazer. Tem que ter essa flexibilidade de que ela tenha o controle de onde ela vai trabalhar, o dia que ela vai trabalhar, entendeu? Não é exclusivamente para mim.
pode efetuar o seu trabalho em outras localidades. Tá, mas veja bem, doutora. Bom, boa resposta. A exclusividade, então, ela tem que trabalhar para mim e para quem mais ela quiser. Tá. Não posso obrigar ela a trabalhar exclusivamente para mim. Correto. Se exigir a exclusividade, vínculo empregatício. Pode configurar vínculo empregatício. Perfeito. Doutora, agora me veio uma pergunta louca aqui, que também é dúvida de todo mundo. Milhares de pessoas gostariam de estar aqui fazendo essa pergunta. Doutora, veja bem, vamos imaginar assim. A pessoa tomou um serviço, digamos assim, vamos dar o nome de Dona Sandra, para trabalhar na casa. Vamos dizer que a Dona Sandra está vindo 2 dias na casa fazendo faxina por semana. A senhora falou ali 2, então usei o limite. Agora vamos imaginar que a Dona Sandra fez 2 dias de faxina na casa, aí foi 1 dia para fazer a limpeza do apartamento da praia, e ainda dali no outro dia acabou fazendo a limpeza da sede da empresa da qual a dona da casa é dona. Veja, colega, eu estou complicando, porque essa dúvida é dúvida de todo mundo, doutora. Aí vem a minha pergunta para a senhora. Que orientação a senhora daria para essa suposta tomadora do serviço da Dona Sandra, no nosso exemplo, né? De que ela usou 2 dias na casa dela, 1 dia na casa do apartamento da praia e mais 1 dia na empresa. Esse trabalho em diversos locais para a mesma pessoa, poderia configurar o vínculo empregatício? Configura com certeza, doutor João. Configura. Porque existe aqui no Brasil a lei 150. De 2015, se mal não lembro. Que é a lei, né, que vai cuidar da geração de emprego da doméstica. Perfeito. Então, independentemente de que ela vai trabalhar 1 dia na sua empresa, fora do lar, da família, pode configurar vínculo empregatício, porque a lei assim o estabelece. A lei assim lo determina. Já houve entendimentos dos tribunais onde essa situação caracterizou o vínculo empregatício. Independentemente dela ter realizado o trabalho na praia, na casa sua ou na empresa. Ela está trabalhando para a mesma pessoa e está fazendo a natureza do trabalho da mesma. Do trabalho, tá? Abre aspas, está limpando. Está limpando, está faxinando. Tá, então essa preocupação, as pessoas que tomam o serviço destes trabalhadores especiais, elas têm que ter, digamos assim, evitar essa continuidade maior que 2 dias. Evitar, na quantidade, onde for, igual vai caracterizar vínculo empregatício. Tá. Elas têm que evitar. Muito bem. Doutora, agora eu vou voltar a fazer uma pergunta para a senhora, aquelas doidas lá do início. Nós falamos, claro, faz parte do contexto, criamos 3 diaristas no nosso podcast até agora. Quando eu falo do jardineiro, essa continuidade, quando eu falo, por exemplo, dos entregadores, normal hoje nos mundos das lojas, dos e-commerce, os motoboys, o pessoal de manutenção e os freelancers, digamos assim, esses outros 5 profissionais, as preocupações em termos de exclusividade, salário, subordinação, continuidade, aplica-se a mesma regra a esse outro contingente também? Sim, doutor, o entendimento vai ser o mesmo. O entendimento vai ser o mesmo, porque, como eu já falei anteriormente, a CLT ela estabelece aqueles fatores que vão a determinar o vínculo empregatício. Essas características eu vou trazer à colisão, então elas vão a configurar o vínculo empregatício de maneira concomitante. Mas pode ser que, dependendo da situação de cada trabalhador o tribunal, né? Como nós estamos em constante modificação, constante adaptação, né? Então o tribunal pode entender de que há essa caracterização. É muito importante, né, que as empresas que querem tomar um serviço, já seja freelancer, já seja doméstico, já seja entregador, já seja jardineiro, elas tenham em conta de quais são os fatores que vão a dar origem ao vínculo empregatício e tentar descaracterizar.
Perfeito. Então, a dica é descaracterizar. Não posso pagar todos os meses na mesma data a uma pessoa. Ele fez o serviço, eu paguei. Não posso falar para a pessoa vir mais de 3 vezes por semana no local de serviço, porque vai caracterizar vínculo empregatício. Não posso falar para ela que tem que trabalhar exclusivamente para mim, porque vai ter gerar vínculo empregatício. Pode gerar vínculo empregatício. Entendeu? São situações que as pessoas têm que cuidar muito, tanto as empresas, né, como as pessoas físicas que contratam um serviço da outra pessoa. As pessoas físicas naturais podem contratar o serviço, mas pode gerar vínculo empregatício se ela não considerar esses fatores ali, entendeu? Perfeito. Doutora, diante da resposta da senhora, já que a senhora viu que eu adicionei mais gente dentro da pergunta, veja a senhora assim, a diarista geralmente é um período, é uma limpeza. Vamos pensar assim, um jardineiro nem sempre é um dia inteiro. Vamos imaginar, o pessoal o motoboy, por exemplo, nem sempre ele fica fazendo corrida o dia inteiro. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta diferente quando a senhora falou lá em horários. Lá nós falamos em horário fiscalização, tá respondido. A minha dúvida agora, tenho certeza que é uma dúvida de todos os nossos ouvintes, é assim. Vamos imaginar o motoboy. Vamos complicar a resposta da colega lá de trás. Lá a senhora disse que o prestador de serviço tem que ficar livre para prestar o serviço. Ok, aqui eu quero fazer uma pergunta diferente. Vamos imaginar que a empresa, na segunda, ela usou o motoboy para 3 entregas. Na terça, ela não usou. Na quarta, ela entregou uma só encomenda. Pulou quinta e sexta-feira, ela entregou 4. Então, estamos falando 2, 1, 4. Então, veja, colega, que aqui nós temos 3 dias que se tomou serviço. Então, houveram, na verdade, 3 chamativas durante a semana. Aí vem a minha pergunta. No primeiro dia fez 2 entregas. No segundo dia fez 1. No terceiro fez 4. Como é que ficaria essa? Veja, a senhora está orientando o empresário a se livrar do motoboy. Abre aspas. Essa quantia de entrega, essa carga de entrega é relevante para configurar o vínculo ou não? Doutor, independentemente da carga da entrega, a pessoa está à disposição da empresa. Opa! Tempo à disposição. Essa disposição que ele está na empresa, independentemente de quantas corridas ele tenha feito no dia, né? Isso vai caracterizar. Tempo à disposição. Isso vai caracterizar o vínculo empregatício, porque ele está utilizando o seu tempo, independentemente se o restaurante ou a empresa tenha feito a venda de 1, de 2, de 3, ele está utilizando o seu tempo para colocar à disposição da pessoa que está requerendo o serviço. Correto. Que bom. Uma informação bastante relevante esta. Então, as pessoas que, por exemplo, no nosso caso, contratam um motoboy, eles têm que ficar espertos com o tempo que o profissional fica à disposição da empresa. Independentemente de se fizer 1 corrida, 2 corridas, 3 corridas. O que a lei se preocupa é com o tempo. Doutora, saindo fora dessas exigências, me parece que seria e é uma orientação importante que a colega pudesse passar às pessoas. É que precaução elas devam ter agora no contrato. Vamos sair fora do caso específico e vamos voltar só para a contratualidade. Esse contrato poderia ser feito por qualquer pessoa? Esse contrato exige uma participação de um contador, de um advogado, de uma advogada? Ou que orientação a senhora passaria para esses tomadores de serviço? Então, o contrato pode ser um contrato simples. Um contrato simples que pode ser feito entre as partes, né, onde se determine qual é que é a função que vai fazer, por quanto tempo vai fazer. Tem que especificar aí que esse contrato, essa relação aí que estão tendo para realizar o serviço, ele não vai caracterizar vínculo empregatício. É muito importante marcar uma cláusula de exclusão. Para que não caracterizar vínculo empregatício. E esse contrato simples vai ser o aval que vai ter aquela pessoa na hora de que a pessoa contratada
queira levar a ela a um juízo para caracterizar o vínculo, né? Para formalizar a relação de emprego. Porque aí vão estar determinadas quais são as formas de realizar o trabalho. Perfeito. Se deve especificar que não houve, não vai ver ou não houve, ou não vai ter aquela subordinação. Ela vai realizar o serviço da forma que ele acha mais conveniente para fazer, né? Que houve onerosidade, ou vai haver uma onerosidade, mas essa onerosidade vai ser na hora da prestação do serviço, não vai ser cumulativa para pagar uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, não. Essas especificidades devem estar plasmadas num contrato simples que as partes podem fazer entre elas. Tá. Veja bem, lá atrás a colega orientou que as pessoas, dentro do possível, exigissem desses prestadores de serviço a nota fiscal. Poderia, vamos assim dizer, o MEI emitir uma única nota fiscal, digamos, de 8 dias de serviço do mês? Ou a senhora aconselha que cada dia que presta serviço tem uma nota fiscal? Não, cada dia que presta serviço tem que ter uma nota fiscal. Perfeito, ótimo. Voltando ao nosso contrato, essa resposta só é muito importante, das pessoas ficarem sabendo que cada dia trabalhado, pela sua especificidade, deva ter uma nota fiscal. Esse vai ser um respaldo muito importante para a empresa na hora de ela provar o não vínculo. Perfeito. Neste contrato que a colega mencionou anteriormente, esse contrato precisa de testemunhas? Não, doutor, não precisa de Não necessariamente. Não necessariamente tem que ter testemunha, mas é recomendável que tenha. É recomendável. Então, mas não é um requisito que tem que ser obrigatório. Um requisito formal de obrigatoriedade. Tá. Doutora, vamos falar só sobre pagamento agora desse conjunto de profissionais. A senhora viu que é um tema bastante nebuloso e um tema extenso. A senhora aconselha que os tomadores de serviço paguem em dinheiro esses profissionais? Ou a senhora aconselha que, por exemplo, eles façam transferências bancárias, façam PIX para documentar? Doutor, independentemente de como ele faça o pagamento, né, é irrelevante. Porque hoje em dia eu posso levar ao juízo até que você fez um PIX para mim no telefone, entendeu? Perfeito. No telefone, você fez uma transferência para mim. Então, já seja uma transferência bancária, já seja através de um PIX, já seja em dinheiro, né? É irrelevante para a configuração de um vínculo empregatício ou não. Porque a pessoa, claro está que quando eu entrego o dinheiro para a pessoa, né, não vou deixar, como quem diz, vestígios para aquela outra pessoa demonstrar que eu estou pagando para ela. Correto. Entendeu? É não fazer prova contrária. Exatamente. Claro está que, né, é uma vantagem para a empresa ou a pessoa que está tomando o serviço pagando dinheiro. Que não vai ter a outra pessoa uma prova para falar que houve esse pagamento. Perfeito, muito bem. Bom, doutora, veja, colega, o seguinte, lá no início do nosso podcast, eu perguntei à colega sobre profissionais especiais, claro, esses trabalhadores eventuais, até mencionei os diaristas, jardineiros, entregadores, pessoal de manutenção, motoboy e os freelancers. Agora eu estava pensando aqui com meus botões enquanto a colega respondia. Se os profissionais liberais, vamos criar uma situação especial, advogados como nós, contadores, engenheiros, arquitetos e trocentos outros profissionais liberais. Estes profissionais liberais também estariam sujeitos a essa mesma situação de cumprir horário, subordinação, exclusividade, receber salário para configurar o vínculo empregatício? Sim, doutor, independentemente de que seja um profissional liberal ou não, do mesmo jeito, sim, se encontram presentes aqueles fatores que configuram o vínculo empregatício da relação de emprego, também vai configurar, e também a pessoa é muito perigoso que configure esses vínculos com aqueles
profissionais liberais, porque do mesmo jeito que aquele que não são profissionais liberais, também vai caracterizar vínculo empregatício. Então a preocupação é a mesma, na verdade? A preocupação é a mesma, e tem que ficar bem esperto nisso aí. Não é porque é o advogado, não é porque é o engenheiro, não é porque é o contador, não. Do mesmo jeito também vai configurar o vínculo empregatício, do mesmo jeito ele vai ter que arcar com todas aquelas despesas e todo aquele processo judicial para comprovar a relação. É bastante preocupante, sabe? Perfeito. Não tem que confiar pelo simples fato de que são profissionais liberais. Cara, doutora, parabéns pelas suas respostas. Doutora Andresa, a senhora há de concordar comigo que daria para ficar o resto da tarde, da noite toda, da manhã, a semana toda, aproveitar o feriado da quinta-feira e ainda nós não iríamos esgotar o tema, porque é um tema assim maravilhoso. Nós temos que inclusive voltar a falar sobre esse assunto. Doutora, de minha parte, obrigado, gratidão, sem palavras. As suas respostas vão ajudar milhares e milhares de pessoas. O prazer é meu. Eu estou bem agradecida pelo seu convite. Que bom. Eu fico à disposição, doutor, quando o senhor quiser, a gente pode falar mais um pouquinho. Que bom. Inclusive, já vou lhe fazer uma proposta de que nós devamos gravar um vídeo com a senhora na sequência, se a senhora concordar. A senhora dizer, ensinar as pessoas o que é que a senhora fez. Qual foi doutora. Doutora, a senhora tem uma história venezuelana brasileira que 215 milhões de brasileiros gostariam de saber. Fico à disposição. Uma história de superação, uma história de esforço, uma história de empenho, mas principalmente uma história de conquista. Uma história assim admirável. Lhe proponho que nós venhamos a gravar um podcast exclusivamente para que a gente possa, nesse momento, ensinar ou dizer às outras pessoas do como fazer a coisa certa. Obrigado, gratidão, que Deus abençoe a senhora. Até a próxima. Obrigada, doutor.